Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Vereador Rodrigo Paixão, vamos começar por conta do projeto de decreto legislativo número 12 de 2018, de autoria de Vossa Excelência e subscrito aí por outros vereadores. Projeto de decreto legislativo não entrou em votação, até porque, com a revogação do decreto número 162 de 2017, pelo decreto número 151 de 2018, o projeto de decreto perde o objeto. Ana, só um minutinho. Continua. Pode. Sim, eu vou segurar. Segura. Continua, vereador. Aí o projeto de decreto legislativo número 12 de 2018, ele perdeu o objeto. E nós fizemos uma reunião, uma paralisação aí da sessão para discutir essa questão do projeto de decreto, se ele permaneceria ou não na ordem do dia para ser votado. E lá alguns vereadores se manifestaram com relação a esse decreto número 151 do prefeito, do dia 20 de junho, que revoga o decreto 162 de 2017. Daqui 3 dias, mais exatamente dia 28 de junho, o decreto 162 completaria 1 ano de aniversário. E aí eu vou dizer para vocês, e vou repetir para vocês, o que eu já disse aqui na tribuna, em uma noite dessas passadas, e falei diretamente para o prefeito, no seguinte sentido: quem é que efetivamente o prefeito ouve lá na administração? Geraldinho Canguçu. Sabe por quê eu vou fazer essa colocação de novo? Porque esta casa, estes vereadores, sentaram inúmeras vezes com o prefeito para discutir o projeto 162 de 2017. Vereadora, só um minuto, por favor. Para o tempo, né? Continua, vereador. O sindicato tentou por diversas vezes conversar com o prefeito sobre o decreto 162 de 2017. A população, em alguns momentos, fez manifestação na frente da prefeitura por conta do decreto 162 de 2017. E aí, de repente, surge o projeto de decreto legislativo nesta casa, e antes, exatamente alguns dias antes dele ser apreciado, e ele seria aprovado por unanimidade, eu tenho plena convicção disso. E ele derrubaria, ele suspenderia os efeitos do decreto 162 de 2017. Então, Geraldinho, foi necessário 1 ano de conversa para tentar reverter essa situação. Mas, infelizmente, o prefeito não nos escutou. E foi aquilo que eu disse no passado. Quando a autoridade nos ouve só por educação, ele não consegue tirar proveito daquilo que se leva para um diálogo, para uma reunião de trabalho. Mas o importante é que o decreto foi revogado. Agora, há algo que me preocupa no texto do ofício que o prefeito mandou com suas considerações, porque ela diz que nós vamos precisar rever as nossas leis que cuidam do funcionalismo público municipal de Vinhedo. E nós já tínhamos, inclusive, uma comissão de trabalho para discutir a Lei Complementar 112, a Lei 152, a Lei 110, a Lei 124, enfim, todas as legislações que separam o funcionalismo público por segmentos, por categorias, para que nós pudéssemos criar o Estatuto do Servidor Público Municipal de Vinhedo. E isso, inclusive, já era para ter acontecido num passado que também não houve. Então, daqui para frente, nós temos aí mais 6 meses para acabar o ano de 2018. E a gente espera que até o final desse ano de 2018, essa questão do Estatuto do Servidor seja mais uma pauta resolvida e definida dentro da administração municipal.
Porque é nesse momento em que a gente vai alinhar essa questão do servidor público e alinhar o futuro do servidor. Porque até hoje, da forma como nós estamos caminhando, uma lei complementar, que o próprio IBAN diz em seu parecer, que ela tem um pouco de estatuto e que ela tem um pouco de CLT, e que o município usa essa lei com dois mundos jurídicos e de acordo com aquilo que lhe convém, também para a gente não é mais interessante. Ou nós somos estatutários, ou nós somos CLTistas. E aí a gente define como é que vai ser o futuro do servidor público municipal de Vinhedo. Então, a gente espera que isso sirva de lição para o prefeito, esse projeto de decreto legislativo 12, que a gente estude, de fato, todas as leis que cuidam da estrutura administrativa da prefeitura, para poder, de vez, resolver a questão do servidor público municipal de Vinhedo. Esse é o meu posicionamento com relação a esse assunto. Vereador Edson PC não está no plenário, mas eu vou me manifestar com relação à situação do vereador, no caso desse procedimento que tramita na casa, que veio de órgãos externos, do CRM, do Conselho Regional de Medicina, e também veio do Ministério Público do Estado de São Paulo. E a Comissão de Justiça e Redação, ela nada mais fez do que uma análise numa suposta denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Por ser um órgão externo, essa casa vai ter que sim dar uma resposta a esse órgão. De quais foram as tratativas que esse legislativo tomou com relação a esse caso em específico que o próprio vereador mencionou aqui, que foi um caso acontecido na UPA. Pois bem, só para deixar claro para todos e falar um pouco tecnicamente, não gosto muito de subir aqui para falar tecnicamente, mas a Comissão de Justiça e Redação, ela não julga ninguém. E a própria Câmara Municipal de Vinhedo, ela não tem um instrumento jurídico próprio para isso. Nós não temos um código de ética. E nem tampouco nós temos regras e critérios para qualquer tipo de julgamento, para qualquer de qualquer edil desta casa, de qualquer vereador, de qualquer vereadora. Por isso que baseia-se em Decreto Federal 201/67 e outras legislações afins. O que a Comissão de Justiça fez foi, adotando os procedimentos regimentais, dizer que, se houve algum suposto crime, ao final de toda a história, esta Câmara não entende e não pode dizer que foi uma quebra de decoro e, portanto, não tem penalidade a ser aplicada. E, se não foi quebra de decoro, porque houve, sim, o exercício do poder de fiscalização do vereador. Se ele extrapolou no exercício da sua atribuição, foi quando ele foi para as redes sociais e divulgou um áudio sem autorização das partes envolvidas. Tinha lá um menor, uma mãe e uma profissional da rede de saúde. Ele teve autorização para adentrar o consultório e acompanhar a consulta? Sim, ele teve. Mas ele não teve autorização das partes para divulgar, e nem tampouco as partes sabiam que estavam sendo filmadas. Agora, se existe um crime aí, como aponta o CRM e como o Ministério Público pede para apurar, desculpa, mas não é nesse poder. É no Poder Judiciário que deve se apurar crime, não nesse Legislativo. Aqui nós estamos discutindo ética e postura do vereador. É por isso que vai vir para o plenário. Porque o soberano plenário vai ter que dizer se há absolvição,
se abre uma comissão processante, ninguém está falando em cassação de vereador aqui, se abre uma comissão processante para apurar, e aí, se houve e se teve irregularidade, aí aplicar os ditames do decreto 201/67. Antes disso, ninguém está julgando. É só deixar isso claro para vocês, porque nós, membros, até peço licença para o presidente da Comissão de Justiça e Redação, porque nós tratamos desse assunto dentro da Comissão de Justiça e Redação com todo o sigilo que veio nos solicitado pelo Ministério Público de que esse processo deveria tramitar nesta casa, porque está sob segredo de justiça no Judiciário. E nós respeitamos isso, e durante todo o tempo nós frisamos isso dentro das nossas reuniões de trabalho e dos nossos relatórios. Então, só para dar esse esclarecimento. Você me concede uma parte, vereadora? Pegando esse gancho. Uma parte. Pegando esse gancho, foi o mesmo que foi acusado a casa, que nós teremos que votar a cassação, e aquele negócio todo. Não teve nenhuma cassação. O juiz Fábio Holanda, justamente, nós vamos ter que cumprir uma decisão judicial que é para abertura da comissão processante. Eu acho que os termos jurídicos eles não estão sendo colocados adequados. Então, ninguém vai caçar ninguém, nenhum vereador de forma correta. Nenhum vereador. E agora tem essa decisão judicial. Nós vamos cumprir a decisão judicial para abertura ou não da comissão processante. Ninguém falou em cassação nenhuma, nem de A e nem de B. Obrigado pela parte. De nada, vereador. Por último, rapidamente, nesses minutos que me faltam, Soninha, faz um favor para mim, tem outros temas, mas eu vou deixar para a próxima semana. Não, acabou a sessão, né? Coloca aquela foto, isso, não dá para ampliar muito, mas o que eu gostaria de falar para vocês? Eu não sei se muitos de vocês talvez tenham passado ali próximo da represa, o Nil esteve lá e também viu isso de perto, vai se manifestar, mas eu falei para o Marcelo Sofiati que eu ia fazer menção a esse trabalho na sessão de hoje. Vamos fazer uma moção de aplauso, assinada por todos os vereadores, por conta dessa parceria. Júlio Coelho, Marcelo Sofiati, leia aí, Vinhecor Tintas, a Thalita, arquiteta do escritório Arquitetos, o Nagarro Marcenaria, o Carlinhos do Gesso, a Arte Pisos e a Sport Life. Gente, esse pessoal se uniu, fez um trabalho ali na represa, criou um espaço chamado Para Todos. Esse espaço, ele tem um gramado, ele é todo coberto, ele tem área para descanso, arquibancada. Todo o pessoal que utiliza ali do espaço da represa, seja para fazer caminhada, para fazer corrida, para andar de bike, ganhou esse espaço para utilizar. É um espaço de encontro entre amigos, de descanso. Então, assim, eu queria muito agradecer a esses cidadãos vinhedenses de nascença ou vinhedenses de coração que adotaram a cidade de Vinhedo e juntos tiveram essa brilhante ideia de construir um espaço para ser usado pela população. Quando a gente fala que é preciso a gente começar a criar um senso de pertencimento para as coisas, essa palavra acho que é muito forte. Pastor Irã me tem dito muito essa palavra, e isso tem me marcado muito. Senso de pertencimento. Eu pertenço a um lugar, eu pertenço a uma cidade, eu pertenço a um local de trabalho, eu pertenço a uma comunidade. Eu posso ajudar essa comunidade a crescer, com críticas negativas ou construtivas, colocando mãos à obra ou não. Depende da gente até que ponto a gente quer pertencer a alguma coisa, pertencer a algum lugar e fazer as coisas acontecerem. Então, fica esse exemplo do pessoal do Júlio Coelho, da Thalita e do Marcelo Sofiati nesse espaço Para Todos. Que seja só um dos exemplos. Porque tem um outro exemplo que a gente precisa resgatar. A Santa Casa
passou por um momento de muita dificuldade. Fiz muitas críticas à Santa Casa. Eu não fui abraçar a Santa Casa naquela ocasião, mas eu estou abraçando a Santa Casa agora. Porque a Santa Casa precisa de ajuda de construção agora. A Santa Casa não é do prefeito. A Santa Casa é do povo de Vinhedo. A Santa Casa é do povo de Vinhedo. Se a gente não criar esse senso de pertencimento para ajudar a Santa Casa a de fato se reerguer, para caminhar e para dar um bom atendimento para os cidadãos de Vinhedo, depois a gente não pode reclamar, porque a gente teve oportunidade e não fez. Então, abraçar uma causa é arregaçar a manga. 30 segundos deu. Boa noite, senhor presidente.